A importunação sexual é um ato praticado através de palavras, gestos, toques ou até mesmo olhares. E para esclarecer um pouco melhor sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Maria Antonieta Melo Cavalcante, que atua na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, atendendo vítimas de crimes sexuais. Doutora, primeiramente, muito obrigada por receber a equipe do Portal AM1 para falar sobre um assunto que é tão importante, porém ainda pouco falado, pouco debatido, que é a importunação sexual. Eu já quero começar perguntando da senhora como identificar quais são as características de uma importunação sexual. As características desse tipo de abuso sexual na verdade, mais uma coisa como uma fala, né? De você falar algo com um contexto sexual para uma pessoa, para uma criança, para um adolescente, para uma mulher, seja lá para quem for. Puxar a roupa, levantar a roupa, acontece muito isso nos meios de transporte. Essas mulheres acabam sendo importunadas por homens que se esfregam, que passam tocando, se encostando as partes íntimas na parte íntima da mulher. Então, infelizmente isso não é denunciado, né? Mas assim, isso ficou tão agravado, né, com relação aqui no Brasil, no caso, que virou uma tipificação do Código Penal. Então, o artigo 215-A, ele tipifica a importunação sexual como crime. Então, agora, de fato, a importunação sexual é um crime com pena prevista por lei. Isso, de 1 a 5 anos de prisão. Só a vítima pode denunciar? Ou alguém que testemunhou, que viu aquele ato, aquela importunação, às vezes a vítima não quer denunciar, uma terceira pessoa pode denunciar? Pode, né? Se você presenciou alguém sendo importunado sexualmente, com certeza você deve denunciar. Por mais que a vítima, no caso, chegue e fale, não foi nada, mas é importante sim registrar a denúncia. Doutora, a senhora acha que a importunação sexual, ela é um caminho, ela abre portas aí para um futuro estupro? Com certeza, porque é por aí que eles começam, né? Que a gente chama esse namoro do abusador, do aliciador com a vítima, né? Então ele começa ali justamente nesse toque que eu não estou tocando muito bem, mas passo a mão no ombro, passo a mão aqui na cintura e automaticamente eu já vou tocando ali no bumbum, e se a vítima não falar nada, eu acho que eu estou com o caminho aberto para fazer algo além disso. Doutora, a senhora acha que existe importunação, ou se a senhora sabe, já conhece algum caso de importunação sexual entre casais, entre pessoas que já têm um relacionamento? Existe sim, existem muitas mulheres que dão queixa, né, desse tipo de situação, que embora esteja casada, embora viva um relacionamento, embora tenha a relação sexual dentro desse relacionamento, mas o corpo pertence a ela, então ela não pode ser tocada quando não quer. Então se esse homem vem importunar essa mulher, querer tocar nas partes íntimas dela, contra a vontade dela, isso também é crime, sim. Doutora, e existe importunação sexual no meio virtual ou a importunação ela é só pessoalmente? Existe também no meio virtual, com mensagens, áudios, fotos, né, nudes que são enviados. Isso também, de qualquer forma, é uma importunação, é um crime e deve ser denunciado também. A maneira de denunciar esse crime é diferente da maneira de denunciar ou é a mesma? Não, é a mesma forma, né? Você vai até a delegacia e faz a denúncia. E aí as provas são justamente as mensagens, as denúncias, os áudios. Por isso que é importante que a vítima não apague. Como se desenvolve um comportamento de um importunador? Então, às vezes começa dentro de casa, né? Dependendo do histórico familiar daquele núcleo. E que eles aprendem de certa forma desde criança que são homens e, né, tem que tocar, tem que assediar uma mulher, uma menina, né? Então essa criança geralmente aprende esse comportamento dentro de casa até mesmo com a experiência que ele vive ali dentro da vida do casal.
que o pai, no caso, estiver importunando uma mãe, né, e aquela criança estiver visualizando isso, ele vai achar que aquilo é normal, porque meu pai está fazendo. Então eu vou achar que é normal. E assim também acontece no meio social, quando eu quero pertencer a algum grupo, né, eu quero fazer parte daquele grupo e aquele grupo pratica essas bullying, pratica importunações, piadas, essas coisas. Então eu acabo também entrando nessa vertente, pratico para fazer parte, para ter aquele pertencimento do grupo. Isso vale tanto para os abusadores, que a senhora estava falando da questão familiar, quanto para as pessoas abusadas, as meninas que também veem ali o pai importunando a mãe e crescem achando que isso é natural. E aí, quando elas são importunadas, elas também não denunciam, né? Certo, não denunciam porque acham, né, se meu pai está fazendo com a minha mãe, eu acho que é normal, eu acho que não é crime, né? Imagina que pode ser feito por qualquer pessoa, que alguém pode chegar e importunar. Geralmente acontece muito com relação a vizinhos ali, né? Há muitas queixas com relação a vizinhos e que importunam essa menina, né? Que chegam, que falam coisas que ela não quer ouvir, que ela não gosta de ouvir, mas ela acha que é coisa do homem, que ela acha que é normal isso, então ela não denuncia, ela acha que isso não é crime. Doutora, a senhora acha que um caminho para acabar com a importunação sexual seria a educação sexual infantil? Eu acho que assim as escolas, né, que é nosso segundo local social ali fora a família, né, é o local social que as crianças frequentam desde tenra idade, elas devem ser informadas, elas devem ser ensinadas que o corpo, né, ele não pode ser tocado em algumas partes. Doutora, agora para finalizar, eu vou pedir para a senhora olhar aqui para essa câmera e fazer esse alerta tanto para as crianças, adolescentes e mulheres também adultas que são frequentemente importunadas, fazer esse convite para que elas façam essa denúncia, porque como a gente conversava antes da entrevista, denúncias sobre esse assunto é quase zero, né? Infelizmente, né, são pouquíssimas denúncias com relação à importunação sexual. Então é importante você ter esse esclarecimento de que realmente ser importunada com toques, né, com palavras, até mesmo com jargões que as pessoas utilizam para ofender de alguma forma, isso é crime, isso deve ser denunciado para que essa pessoa que está praticando esse crime seja parada. Porque quando a gente não denuncia, o que acontece? Esse homem, essa mulher, não seja lá quem for, vai continuar fazendo isso, né? Que os pais ensinem as crianças que não podem ser tocadas nas partes do seu corpo, né? Que seja lá quem for, até mesmo um pai, se tocar nessa criança, ela deve contar para a mãe, ela deve denunciar. E um avô, qualquer pessoa, não tenham medo por ser dentro da família, não tenham medo, não se calem, porque essa pessoa que abusou de você vai continuar abusando de outras pessoas e com certeza já deve ter abusado de outras pessoas antes de você. Doutora, muito obrigada por nos atender, por esse papo, foi muito esclarecedor. E hoje fica aqui as informações sobre esse tema que é tão importante, a importunação sexual, que agora sim já é crime com pena prevista por lei desde 2018. Para essas e outras informações, você já sabe, né? É só acessar as nossas redes sociais. Eu sou a repórter Pauline Lima para o portal AM1, informação com qualidade.